relação com o cinema começou basicamente quando eu aprendi a ler, com uns 4 anos de idade, 5 anos de idade, e comecei a chegada do videocassete, né, nos anos 80, e Joinville. Então eu comecei a assistir muitos filmes quando criança, legendados principalmente, e aprendendo a ler nas legendas. E eu virei logo cedo rato de locadora, assim. Na verdade eu tive uma influência muito forte do meu irmão. Nossa diferença de idade é de 7 anos. Então quando ele tinha 10, quando ele tinha 17 anos, ele começou a assistir alguns filmes diferentes, Stanley Kubrick, alguns filmes nacionais, Glauber Rocha e por aí vai. E eu comecei com 10, eu era muito novo, mas eu observava ele vendo aqueles filmes. Vontade eu tive desde criança, né? Desde os 5 anos de idade, quando eu fui no Cine Colombo, com a turma do colégio, assisti Asterix, que era um desenho animado, né? Não era próprio bem para criança, mas enfim, estava o colégio lá assistindo, e quando eu vi aqueles quadros piscando na tela, foi o desejo imediato assim de fazer cinema. Fazer cinema foi uma coisa que surgiu de uns anos para cá, mas o interesse por isso vem desde pequeno, acho, né? Então é uma pergunta que é um pouco complicada de responder. Logo depois, quando eu tinha 17 anos, ele já tinha 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar com ele, mas era assim, ele tinha uma câmerazinha VHS, daquelas de... Nem era aquelas mini DV que pouco tempo atrás tinha. Era uma VHS que tu encaixava a câmerazinha, uma Headcam, encaixava aquela fita numa outra fita grande para tu botar no videocassete. E ele deve ter feito uns 3 curtas com aquela câmera. E eu ajudei, assim, mas ajudava na câmera, ajudava nisso, naquilo. E com o tempo eu comecei a tomar gosto e comecei a perceber um interesse maior. Eu nem imaginava que existia curso de cinema, né? Então, naquele almanaque Abril do estudante, eu descobri que tinha curso de cine e vídeo. Isso estava lá no meu primeiro ano de científico, uns 15 anos de idade. Ali me abriu a cabeça, uau, existe isso, isso não é uma coisa que vem pronta de fora, né? Existe fazer isso. E aí eu fiquei a cabeça que eu queria fazer isso, queria viver isso. Então, a única faculdade, a faculdade mais perto que tinha de cinema era em São Paulo, e eu fui estudar. Fui jornalista durante muitos anos, ainda sou repórter fotográfico. E em 1997 eu tive uma oportunidade de me formar em cinema, uma oportunidade de uma escola importante. E acabei me organizando aqui e indo para Cuba, na Escola de San Antônio, de São Los Banhos, para fazer direção de fotografia. E então, a partir daquilo, eu achei que eu ia fazer cinema a partir daquele momento. Eu tinha 20 e poucos anos. Mas a vida deu uma modificada e me levou para a fotografia fixa, continuando na fotografia aqui, só que numa outra área, não no fotojornalismo, mas na área de espetáculo, fora do Brasil, onde eu trabalhei em Lisboa, e Espanha, Portugal e Espanha durante os últimos, ali, depois de 99 até 2009. Eu me interessei pelo cinema, né? Pelo audiovisual, já de querer produzir, né? Desde 2005. Né? Quando a gente começou, eu enquanto fotógrafo, né, migrei para as câmeras digitais, e a partir dali a gente começou, comecei a fazer pequenos vídeos, né? Vídeos de 1 minuto, exercitando já, né, essa questão da linguagem fotográfica com a imagem em movimento. Ou eu volto para São Paulo, ficava em São Paulo sendo pequeno lá, disputando ferozmente com o mercado, limpando o chão de produtora e com poucas oportunidades de trabalho por causa da grande demanda, ou via para Joinville, onde o mercado é muito pequeno e restrito de cinema, com pouca gente produzindo, com pouco incentivo na área, mas em compensação eu seria um dos únicos profissionais de cinema de Joinville. Com o advento dos novos equipamentos, da DSLR, as facilidades, as edições e o novo grupo de amigos que eu criei na universidade, na Moderna, a gente começou a produzir coisas em Portugal. Dessa parceria nasce o que nós temos hoje, que é a Copperfilme, a ideia de uma produtora em cooperação com produtoras de outros lugares, fora, porque eu não acredito que o cinema seja local, o cinema é universal.
E esse contato que esses trabalhos que nós desenvolvemos em Lisboa, hoje nos deram, o último filme a gente fez uma coprodução com uma produtora de lá, inclusive 2. Desde 2010 a gente tem a Guarda Filmes, mas ela não é uma produtora com CNPJ, tudo, era um coletivo, é um grupo de pessoas encabeçados por mim e por ele, e que desde 2010 está produzindo curtas, documentários, enfim, afim. Mas não tem o intuito de a gente sobreviver com isso ainda, por enquanto, né? Ninguém em Joinville hoje vive basicamente de produção cinematográfica, né? Ou vive com produção audiovisual para campanha política, para publicidade, para institucional de empresas, para fins educacionais também, mas basicamente, cinematograficamente falando, nenhuma produtora e nenhum profissional vive disso em Joinville. Então é preciso improvisar nessa área e tal. Mas não é o dinheiro que move isso. Claro que você precisa pagar suas contas, né? Mas assim, você recebe. Eu já fiz alguns de graça, já fiz. E se eu compro a ideia, assim, sabe, se é uma pessoa legal e que você fala, pô, acho que... Sabe, você sente uma pessoa, pô, apaixonada, que tá afim de fazer um negócio, fala, pô, eu gosto de cinema, tô tentando comprar equipamento, tô pensando o que eu vou fazer. Você sente que a pessoa tá nessa, é muito mais fácil falar, pô, vamos junto, não tem problema nenhum, cara, vamos tocar isso aí que você tá projetando. Isso, assim, sei lá, tu começa a fazer e tu começa a assistir outros filmes e começa a perceber outras produções, tu vê, pô, dá pra fazer assim, dá pra fazer... E tu sempre tá com a cabeça trabalhando, tentando construir isso. Eu acho que se você tiver vontade, né, não tem dificuldade. A dificuldade vai fazer parte do teu caminho, né? Qualquer coisa que você faça, sempre vai ter dificuldade. Sempre, qualquer coisa, né? Então, isso se torna um detalhe quando você tem vontade e paixão pelo que faz.